Oi, quarto ano. E aí, como estão? Vamos para mais uma aulinha? Hoje será de geografia. Viu, gente? Vamos dar uma continuidade, que se lembra que a aula passada eu falei sobre população. Lembra que eu falei sobre censo? O que é censo? É a contagem da população. Se chama censo, que é feito pelo IBGE. Hoje, nós vamos trabalhar com o censo demográfico. Vamos ouvir, prestem atenção. Quiserem me acompanhar, é a página 348, ok? Censo demográfico. O primeiro censo no Brasil aconteceu em 1872. Nesse período, o Brasil, que ainda vivia na época do Império, contava com mais de 10 milhões de habitantes, dos quais mais de 15% eram escravos. Imagine, tinha muitos escravos, não é isso? Esse foi o único censo a registrar o número de escravos, já que a escravidão acabou em 1888. Então, vejam bem, só foi em 1872. Lembra que a abolição da escravatura foi em 1888? 13 de maio de 1888. Aí já não contou mais escravos. Se aboliu os escravos, ele não contou mais. No primeiro censo, não havia estado como conhecemos hoje, mas era província. Então, agora o Brasil é dividido em estados, mas nessa época não existia, eram as províncias. Naquela época, o Brasil contava com 642 municípios divididos em 1.440 paróquias. Os estados só passaram a existir depois da proclamação da República. Depois que houve a proclamação, aí foi dividido em estados. O último censo do país ocorreu em 2010. A população era cerca de 20 vezes maior que a de 1872. Imagine, chegando a mais de 190 milhões de habitantes. Outras mudanças também podem ser observadas no período entre o primeiro e o último censo. Por exemplo, o Brasil já não é mais dividido em províncias e paróquias, e sim em estados, municípios e bairros. É o que acontece hoje, né? Nós temos estados, municípios, bairros. Não é isso? Não é mais província. Aí seguindo, tem o mapa da população em 1872 como era, tá vendo? Aí eles dizem aqui, ó, aqui embaixo vocês vão olhar uma legenda aqui. Cada cor representa uma coisa. Vocês dão uma olhada, vão ver. O amarelinho é até 5.000. O mais escurinho é 5.001 a 10.000. Aí vocês vão olhando como tinha a população em cada estado. Não foi apenas o modo de divisão do território e o número de habitantes que mudaram em 1872. Até hoje no país. A quantidade de idosos, crianças e adultos também sofreu grandes alterações. A média de filhos de cada família, da idade em que as pessoas falecem e de pessoas vivendo em cada região, é objeto de uma área de estudo chamada demografia. A demografia, olha o que é demografia. E o que é demografia? Olha aqui. Estuda as mais variadas características da população, fornecendo informações que nos ajudam a compreender como uma população se desenvolve e como estará no futuro. Tá vendo? Nesse caso aí, eles são minuciosos. Todas as características, eles vão olhando tudo para conseguir compreender. Por isso que quando chega tem aquela... Não sei se vocês já viram, um rapazinho que tem muito tempo, como diz aqui, 2010, né? Eles vêm, aí eles fazem muita pergunta, quantas pessoas tem, quantas pessoas estudam, quantas pessoas têm sem estudar, quantos idosos, quantos velhos. Então, essas coisas minuciosas que eles estão, se chama a demografia. É ele que faz isso aí. A demografia.
certo? Com essas informações, o governo pode desenvolver medidas para lidar com possíveis mudanças, como um grande aumento, como um grande aumento populacional. Observe nos mapas abaixo o aumento da população de 1960 até 2010. Vocês vão ver a diferença. Ó. O primeiro mapa é de 1960, já o segundo é 2010. Eu tenho uma legendazinha abaixo com as cores, daí vocês veem a diferença. Tá vendo? São as mesmas cores. Olhem a diferença. Vou dar só um exemplo. Aqui em 1960 era até 5.000. Tá vendo aqui? Aí tem 10.000. Olha como foi mudando, como foi alterando. Tá vendo? Vocês vão olhando, vocês vão ver a diferença. Tá vendo aí o que é censo demográfico? Deu para entender, crianças? É a contagem minuciosa. Eles têm que ver detalhadamente a diferença desde do último censo até agora. Tem muito tempo que não faz, né? Porque aqui tem 2010, mas olha só a diferença de 1972 até 2010. Tá vendo como foi diferente? Quanto a população cresceu? Cresce muito. Porque segundo nasce mais gente do que morre, certo? Então vejam bem, aqui a próxima página é a atividade que eu vou passar para vocês, 350 e 351. Prestem atenção, vocês vão fazer depois tem pesquisando aqui no pesquisando aqui tem assim, ó, dados da família do colega. Vocês não vão poder ficar um colega porque nós não estamos na escola, não é isso? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um primo, um tio. Quem tiver em sua casa um parente, vocês pegam esses dados num parente, que não pode sair, vocês sabem disso, né? Para ir para casa do coleguinha, nem pensar. Então vocês vão pegar uma pessoa conhecida, até um vizinho, um amiguinho do lado. Aí vocês pegam esses dados daqui para comparar com o de vocês. Primeiro você vai fazer de seu. Abaixo aqui tá pedindo um colega, mas da classe vocês não podem, né? Porque não pode sair, nós não vamos nos encontrar. Então vocês pegam alguém conhecido seu, que tem de sua casa, um primo, um tio, um parentezinho, um vizinho do lado que vai brincar com você, um coleguinha. Você pega esses dados. Aí na próxima página, que é a 351, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder só a A e a B. O número 2, vocês não vão responder. Preste atenção, vocês não vão responder o número 2, tá bom? Não é para fazer o número 2, porque o número 2, ele requer a ajuda do professor, certo? E aqui vocês não vão conseguir fazer só. Então, vamos deixar para quando nós voltarmos, aí a gente faz um dia na classe, ok? E aí, deu para entender? Prestem bem atenção, não é para fazer o número 2. Eu vou deixar bem claro isso. E vou explicar também, falar com a coordenadora para ela botar no grupo para vocês entenderem. O número 2 da página 351 não é para fazer. E da página anterior, 350, como diz um colega, vocês vão pegar uma pessoa que esteja em sua casa. Ok? Pronto, deu para entender direitinho, certo? A diferença de demografia, tudo direitinho, deu para entender? Pronto, faça essa atividade, certo? Direitinho, prestando atenção. Existe aqui um gráfico logo no primeiro aqui, é um gráfico, mas dá para vocês verem direitinho, certo? E qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação, ok? Beijos, saudades e fiquem em casa, viu? Tchau, crianças.